Olá, queridos alunos, professor Daniel Gomes de Carvalho, professor de Filosofia aqui do Se Liga, e hoje é a nossa última aula, o nosso fechamento do nosso curso sobre os pré-socráticos, né? Nós tivemos várias aulas, né? Tivemos uma aula na qual nós falamos de uma noção geral, das características mais gerais, problematizamos algumas coisas. Depois, nas 3 aulas seguintes, nós vimos os filósofos, né? Vimos Tales, Anaximandro, Anaxímenes, os pitagóricos. Vimos também uma figura muito interessante, que foi a figura de Parmênides, de Heráclito, e hoje é a nossa última aula. Quero pedir uma coisa para vocês. Não assista essa aula antes de assistir as anteriores. Se você fizer isso, algumas coisas você não vai entender e outras, pior, você vai entender de maneira equivocada. Então, antes de assistir aqui a 5ª aula do nosso curso, assista a 1ª, a 2ª, a 3ª e a 4ª. Vamos encerrar o nosso curso sobre os pré-socráticos falando hoje de 3 ou de 2, já vou explicar por quê, que são Empédocles, Leucipo, se é que teve mesmo Leucipo, e Demócrito. Empédocles, segundo algumas fontes, né, nunca se esqueçam daquilo que a gente disse nas outras aulas sobre o problema de conhecer os pré-socráticos, os fragmentos, as referências. Segundo algumas fontes, ele teria nascido no ano de 490 a.C. em Agrigento, na Magna Grécia. O que é a Magna Grécia? Assim como os gregos foram influenciados por muitos povos, tinham contatos com fenícios, babilônicos, egípcios, conforme falamos anteriormente, os gregos também se espalharam pelo Mediterrâneo. Né? Havia póleis gregas, póleis plural de polis, por várias regiões do Mediterrâneo. Uma região muito importante de expansão, de colonização, como se falava grega, é justamente o sul da Itália, a Magna Grécia, onde supostamente teria vivido Empédocles, e Empédocles teria sido alguém que participou ativamente da democracia em Agrigento. Aliás, na escola, quando vocês falam de democracia, geralmente vocês falam da democracia ateniense. E normal, na escola tem pouco tempo, não dá para estudar tudo. Mas sabe que hoje os historiadores conhecem muitas outras democracias no mundo grego antigo, para além da democracia ateniense. Tá? Uma coisa que eu queria falar que eu acho bem interessante. Tem várias histórias diferentes sobre o Empédocles. Umas dizem que ele estava lá perto do vulcão Etna, lá na Itália, e ele teria caído no vulcão. Outras dizem que ele foi exilado da sua cidade. Era um cara muito polêmico e foi exilado para o Peloponeso, uma região da Península Balcânica onde estava Esparta. Outros falam que o Empédocles era tido na sua cidade como um deus, né? Como um deus vivo. Isso é interessante, porque você pega o Empédocles e ele, tal qual Parmênides, os fragmentos de Empédocles são poemas. Então, lembra daquilo que eu falei para vocês. Não há um rompimento absoluto, drástico, entre filosofia e mitologia. Há pontos de contato, continuidades, uma que brota da outra, e há também a dimensão retórica. Né? Se a linguagem poética, mitológica, era vista como verdadeira, eu usar desta linguagem no meu texto filosófico é uma forma de esse texto ser visto como verdadeiro. Tá? Então, os poemas que restaram do Empédocles chamam-se Sobre a Natureza e Purificações. As linhas preservadas por Diógenes Laércio começam um poema da seguinte forma. Eu vou ler para vocês. Olha como começa. Amigos, que habitais a grande cidade, junto aos fulvos rochedos de Acragas, no alto da cidadela, amadores de nobres trabalhos, respeitáveis abrigos para os estrangeiros, homens inexperientes da maldade, eu vos saúdo. Eu, porém, caminho entre vocês tal qual um Deus imortal, e não mais como mortal, por todos honrado como me convém, coroado de guirlandas floridas, desde a minha entrada nas florescentes cidades, sou honrado por homens e mulheres. Seguem-me aos milhares, a fim de saber qual o caminho da riqueza, uns necessitando de oráculos, outros feridos por atrozes dores, pedem uma palavra salvadora para suas múltiplas doenças. Veja, se eu só lesse isso para vocês, sem a aula, sem o contexto, tenho certeza que vocês iam achar que isso é, sei lá, Homero, Hesíodo, que isso é poema no sentido mitológico, que isso não é filosofia. Se eu só lesse isso assim solto, sem explicar nada, vocês iam me falar, isso deve ser um poema
mitológico, isso deve ser a Ilíada, tá? Mas, na verdade, há no poema elementos que nos lembram muito o que a gente viu com Heráclito, com Parmênides, com Tales. Por exemplo, no fragmento 8, ele fala uma coisa muitos séculos antes do Lavoisier que você estudou na química. Olha o que ele fala, no fragmento 8 de Empédocles. Não há nascimento para nenhuma das coisas mortais. Nada nasce. Não há fim pela morte funesta. Há somente mistura e dissociação dos componentes dessa mistura. Nascimento é nada mais que um nome usado pelos seres humanos. Quer dizer, nós, seres humanos, chamamos de morte e chamamos de nascimento o que não é morte e nascimento. Morte seria algo sumir, nascimento seria algo surgir, e nada surge, nada se perde. Tudo apenas se transforma na natureza. Na natureza só existe transformação. A gente, ser humano, chama de morte, chama de nascimento, chama de destruição, tudo bem. Mas o que existe de verdade é a transformação. Então, de novo, o tema da essência e da aparência, que vimos que é um grande tema pré-socrático. De novo, o tema da physis. Tá? No fragmento 12, ele fala uma coisa, ele, Empédocles, muito parecida com Parmênides. Ele fala, é impossível algo surgir ou ser gerado do nada, porque não há o nada. Então, se não há vazio, se não há o nada, se o nada não é, como dizia o Parmênides, se o nada não existe, portanto, tudo que há é associação e dissociação. O fragmento 17 do Empédocles costuma ser o fragmento mais usado para a gente tentar entender alguma coisa das suas doutrinas, tá? E ele fala, às vezes do múltiplo, diz o Empédocles, nasce o uno, às vezes do uno, a unidade, né? Não um joguinho. Às vezes do uno nasce o múltiplo e a mudança jamais cessa. Tá? Animais, plantas, nada disso nasceu completo. Sempre surgiram separados, partes. É claro que a gente vai ler isso, vai falar, nossa, Darwin, né? Há uma evolução, uma mudança. Calma. Tá? É claro que a gente pode pensar, filosofar à vontade, por enquanto a gente pode. Mas temos que tomar cuidado também com as nossas projeções sobre esses textos. Mas, de qualquer forma, parece que há aqui as duas coisas, né? Tanto o do nada, nada sai do Parmênides, quanto o tudo se transforma do Heráclito na leitura de Platão, do Heráclito lido por Platão. E há essa coisa fundamental no fragmento 17, que é essa ideia de que às vezes uma coisa única vira várias, e às vezes várias viram únicas. E às vezes as plantas e animais nem sempre foram como eles são. Bom, o Aristóteles, na Metafísica, quando escreve sobre isso, e nos outros textos, isso tem um pouco também lá nos fragmentos que restaram, parece que para o Empédocles, a origem de todas as coisas não é a água, não é o ar, e sim os quatro elementos, né? Em grego, rizômata, as quatro raízes. Então, a água, o ar, a terra e o fogo, não hierarquizados, seriam aí as quatro origens, os quatro elementos que comporiam a realidade. E essa ideia da realidade como composta por quatro elementos será uma ideia muito forte na história. Muito forte na história. Olha o fragmento 117 do Empédocles. Olha que muito legal. Diz o Empédocles, eu já fui moço, eu já fui moça, eu já fui planta, eu já fui pássaro e eu já fui um mudo peixe do mar. O que ele quer dizer com isso? É uma coisa religiosa? Não sei. Não sei o que ele queria dizer com isso, mas dá pra gente pensar que talvez o que ele quer dizer é que, na verdade, tudo no universo é uma única substância que fica se transformando. E a essência dessa substância, para ele, supostamente seria a água, o ar, a terra e o fogo, que parece que ele identifica com quatro deuses, que seriam Zeus, Eras, Nestes e Aidoneu. Tá? Bom, que mais, professor? O Aristóteles, quando ele for falar da sua famosa teoria das quatro causas, o Aristóteles vai dizer, isso é a leitura do Aristóteles sobre o Empédocles, tá? O Aristóteles vai dizer que o Empédocles avança em relação aos outros pré-socráticos quando ele percebe que essa mistura, essa associação e dissociação dos quatro elementos é regida por duas causas.
por duas forças. Uma força que faz as coisas se unirem, que ele vai chamar de filia, que a gente geralmente traduz como amor, e uma força que faz as coisas se dissociarem, que ele chama de neikos, que a gente costuma traduzir como ódio. Então, os quatro elementos são, na verdade, simples, eternos e imutáveis, mas há causas de associação e dissociação, e o Aristóteles vai falar, que legal, duas causas, mas eu, Aristóteles, penso nas quatro causas, que é uma teoria famosa de Aristóteles. Outro dia a gente faz vídeos aqui sobre Aristóteles. Então haveria forças de atração e repulsão em toda a natureza. Vamos agora ler, para encerrar o Empédocles, o fragmento que eu acho mais bonito do Empédocles, que é o fragmento 26. No fragmento 26, ele fala assim: ora uns, ora outros predominam os elementos e forças no curso do ciclo e desaparecem uns nos outros e crescem na alternância do destino. Pois somente estes, os elementos, são, e circulando uns nos outros, tornam-se homens e outras espécies de animais, ora unindo-se pelo amor, em uma só ordem, ora separando-se as coisas particulares na inimizade do ódio, até que integrados na unidade total, sejam novamente submetidos. Como a unidade aprendeu a nascer do múltiplo, e pela sua separação constituir-se em múltiplo, assim geram-se as coisas, e a vida não lhes é imutável na medida, contudo, em que a sua constante mudança não encontra termo, subsistem eternamente imóveis durante o círculo. Então há uma mudança, mas há, do ponto de vista ontológico, algo que não se transforma, que seriam os quatro elementos. E por último, para a gente terminar a nossa série sobre os pré-socráticos, vamos falar então sobre os atomistas. Nós, ao estudar a história da filosofia, não conseguimos distinguir Leucipo e Demócrito, se existiram mesmo esses dois, se existiu Leucipo principalmente. Segundo Aristóteles, o Leucipo teria sido criador da teoria dos átomos e o Demócrito supostamente teria elaborado, continuado, estudado mais a fundo essa teoria. O que resta para a gente do Leucipo é um pedaço de um suposto livro do Leucipo chamado A Grande Obra do Mundo. Tá? Vamos ler uma das pouquíssimas coisas que supostamente a gente tem do Leucipo. Ele fala assim, é o fragmento 2. Nada deriva do acaso, mas tudo de uma razão e sob a necessidade. Quer dizer, de novo, um tema pré-socrático fundamental de que há uma razão no cosmos, há uma razão no universo. Segundo Aristóteles, a grande façanha filosófica do Leucipo é dizer que o nada talvez exista. Quer dizer, diferente do que dizia Parmênides, Empédocles, diferente do que todos os outros dizem, ele pensa que talvez possa existir o vazio, possa existir o nada. E essa é a grande coisa dos atomistas. Demócrito teria vivido entre os séculos 5 e 4 a.C. Então, este pré-socrático, na verdade, era contemporâneo de Platão, era pós-socrático, apesar dele ser abrigado geralmente com os pré-socráticos. Segundo os relatos, Demócrito teria viajado para a Babilônia, na Mesopotâmia, no atual Iraque, para a Índia, que na verdade eram várias coisas a Índia nessa época. Tem um amigo meu chamado Emiliano Unzer, que escreveu um livro chamado História da Índia. Se vocês tiverem curiosidade, ele é professor na Universidade Federal do Espírito Santo, e eu li o livro dele sobre a história da Índia, e assim, fiquei fascinado, porque é uma história fascinante, mas ao mesmo tempo é uma história difícil, porque diferente da China, a Índia nunca foi unificada ao longo da história, foram sempre vários reinos, enfim. Ele teria viajado para o que hoje é a Índia, teria viajado para o que hoje é a Etiópia também. Então, de novo, em todos os relatos sobre os pré-socráticos, predomina a coisa da viagem, da integração, de maneira que a filosofia grega, ela não é totalmente grega, ela é muito tributária do pensamento não grego, babilônico, egípcio, quer dizer, o pensamento do norte da África e do Oriente Médio. E, na verdade, quando a gente fala em Grécia Antiga, a gente não está falando, como vocês estudam história, da Grécia atual. Quando a gente fala em Grécia Antiga, a gente fala dos povos da Antiguidade que falavam grego, muitos dos quais vivem no norte da África, naquela época, muitos dos quais vivem na Ásia Menor. Vimos que a maioria dos pré-socráticos nasceram no que hoje a gente chama de continente asiático. Então, mesmo que você fale
eu disse para vocês que eu não concordo com isso, mas mesmo que você fale que a filosofia nasce na Grécia Antiga é também Ásia. Grécia Antiga é também Norte da África. E não é só a Grécia atual. Né? Isso vocês estudam bastante nas aulas do Walter. Recomendo aí os vídeos dele sobre a Grécia Antiga, que são muito divertidos, muito legais e muito bons para você estudar. Bom, o Leucipo e o Demócrito, então, seriam, de acordo com Aristóteles, com Diógenes Laércio, os primeiros atomistas. Isso é muito legal, porque muita gente dizia que se você pegasse um copo, uma carne, uma folha e cortasse, as partes pequenininhas seriam copinhos, carninhas ou papeizinhos. Tá? Dizer que a substância indivisível das coisas é diferente das próprias coisas não é algo óbvio. A gente se acostumou a pensar nisso, mas não é algo óbvio. Tá? E aí aquela metáfora, né? Ó, de longe, a areia da praia parece ser uma coisa só. De perto, são várias areinhas. Né? A gente usa isso para pensar como eles pensaram justamente a ideia de átomo, que é diferente da nossa ideia de átomo, tá bom? Os átomos seriam plenos, em número infinito. Então, no átomo, o que significa dizer que o átomo é pleno? Significa dizer que não há vazio nele. Sabe quando você fala, nossa, hoje eu estou pleno? É porque hoje você está completo, full, não há vazio. Então, o átomo é pleno, então não há vazio, em número infinito, indivisíveis, então eles seriam as menores partículas das coisas, distintos por sua forma, tamanho e posição. E os átomos se movimentam, como eu estava falando agora há pouco, no vazio. A grande coisa deles é pensar a existência do não ser, como tendo uma existência. Então, o universo, o cosmos, seria composto por ser e não ser, por átomos e por vazio. Também há em Demócrito a ideia de que há inumeráveis mundos que se distinguem nos seus tamanhos. Então, o fragmento 125 do Demócrito é talvez o mais conhecido, né? Já caiu no vestibular, quando o Demócrito diz: por convenção existe o doce, por convenção existe o frio e o quente. Mas, na verdade, tudo que há são átomos no vazio. Por convenção existe o doce, por convenção existe o quente, por convenção existe o frio, mas tudo que há são átomos se movimentando no vazio. Olha uma poesia aí, né? Então, quer dizer, o que o Demócrito tem em comum com os outros pré-socráticos que a gente viu, e ele não é bem pré-socrático? O que ele tem em comum com os outros do nosso grupo aqui? Ele também desconfia dos sentidos. Também desconfia das sensações. E a metáfora da praia, que eu estou usando aqui, ela é bastante fértil para a gente pensar isso. A praia, de longe, parece uma coisa só. De perto, são várias areinhas, vários grãozinhos. Quer dizer, os sentidos não nos mostram toda a verdade. É assim também com todas as coisas. Então, ele não admite a possibilidade de uma alma, de um espírito que fundamentasse o corpo. Por isso que o Demócrito geralmente é associado também ao materialismo, a uma tradição materialista, tá? Porque nele a alma também é constituída por átomos. A alma também é corpo. É legal, porque hoje a gente pensa bastante, não todos, né? Há um debate, mas muitas pessoas hoje pensam que não há separação entre mente e corpo. Tá? Alguns pensam que a mente também é material, a mente também tem uma materialidade. As coisas todas têm uma materialidade, não há essa separação. Se eu tomo um copo de água, se eu como uma comida gostosa, eu fico feliz. Alma e corpo são uma coisa só para muita gente hoje, diferente de Descartes. E muitos enxergam em Demócrito, projetam em Demócrito a origem de uma tradição materialista. Mas eu queria falar uma outra coisa. Demócrito não escreveu só sobre physis. Vamos ver isso? Demócrito fala também muito sobre política, sobre ética, sobre educação, fala coisas um pouco complicadas, como a gente poderia imaginar, sobre as mulheres. Bom, vou pegar algumas aqui como destaque. Por exemplo, o fragmento 70 do Demócrito, ele fala assim: quem deseja sem medida é criança. E aí vocês vão lembrar dos estoicos e tal. Há em Demócrito uma crítica ao desejo desmesurado. Tá? Para o Demócrito, a pessoa insensata é aquela que vive desejando o que ela não tem. A pessoa sensata compreende o que ela deseja, controla o que ela deseja e assim vive melhor. Peguei um outro fragmento aqui, que é o fragmento 3 do Demócrito. Ele fala assim: quem quiser viver tranquilo não deve se agitar muito. Então quem se agita muito não tem tranquilidade. Nem em sua vida particular, nem em sua vida coletiva.
O que faz não deve ir além da sua própria força e de sua natureza. Isso é o conhece-te a ti mesmo. Tá? Não é faça uma autoanálise, seja coach. Não, não. O conhece-te a ti mesmo é o entender os seus limites. Lembrar que você é ser humano. E deve tomar cuidado para que quando vier a fortuna, a sorte, o acaso, o destino, e tentar seduzi-lo através da sua opinião, a desmedida possa afastá-la e guardar somente aquilo que estiver de acordo com as suas forças. Pois a plenitude comedida é mais segura do que a plenitude desmedida. Quer dizer, precisamos entender quem somos para conhecer os nossos limites. E quando a sorte vier, quando as oportunidades vierem, quando as coisas acontecerem, a gente saber escolher aquelas que têm a ver com a gente e aquelas que não têm nada a ver. Tá? A sabedoria liberta a alma das paixões, liberta a alma dos desejos. É porque os jovens hoje acham que ser livre é fazer tudo o que você quer. E o que o Demócrito está dizendo é que fazer tudo o que você quer é ser escravo dos seus desejos. Os seus desejos não se identificam com você. Você não é o que você quer. Então fazer o que você quer não é ser mais você, para usar o vocabulário Ana Maria Braga. Tá? Não é ser mais você. Fazer o que você quer, às vezes, é ser escravo das coisas exteriores. Mas veja, cuidado, ele não está dizendo aqui para a gente não fazer nada. Ele não está falando assim, fique em casa e faça nada. Ele está falando para você pensar. E pensar no que você quer e no que você não quer. Se vale a pena querer o que você quer. Não se tornar escravo das coisas externas e não ser um bobão indo atrás de tudo. Olha que legal. Agora, mais legal ainda é o que ele escreve sobre educação. Ele fala assim, não eduque seus filhos com violência. Porque se você educar seus filhos com violência, eles vão aprender a obedecer apenas quando eles estão sendo vigiados e ameaçados. O seu filho será corrupto. Porque quando ninguém estiver vendo, ninguém estiver ameaçando, ele vai fazer a coisa errada. Você tem que ensinar o seu filho a fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém estiver vigiando, mesmo quando ninguém estiver punindo ele. E ele só vai fazer isso se ele entender o certo. Tá? Então, o melhor, agora é o fragmento 181 do Demócrito. O melhor educador é aquele que usa o encorajamento e a palavra persuasiva, e não aquele que usa da coerção, da violência. Pois quem evita o injusto apenas por medo, provavelmente cometerá o mal em segredo. Então, se você ensina seu filho a obedecer no medo, seu filho vai ser alguém que vai cometer o mal em segredo. Você tem que ensinar para ele por que o bom é bom, por que o certo é certo. Então, o Demócrito é um filósofo. Tá? Ele acha que o certo pode ser defendido, que o certo pode ser justificado, que o certo é certo mesmo. Tá? Quem, ao contrário, for levado ao dever pela convicção, não cometerá a injustiça nem em segredo, nem abertamente. Por isso, quem agir corretamente, com compreensão e com entendimento, mostrar-se-á corajoso e correto de pensamento. Bem diferente do Demócrito, para quem associa o Demócrito só aos átomos, né? É bem diferente. Né? Você vê que ele tem outras coisas e coisas importantes. O cara está escrevendo isso 2.500 anos atrás. Poderia ser alguém hoje, né? Por último, para terminar o Demócrito, amizade. Demócrito fala assim, quem tiver necessidade de ter um filho, parece-me que faz melhor adotando de um amigo. Terá então um filho tal como o esperava, tá? Porque você pode escolher. Aqui o que ele está dizendo é o seguinte, amigo a gente pode escolher. Amigo a gente pode até abandonar. Filho não. Então se você quer ter um filho só para ter alguém igual a você, se você quer ter um filho só para ter alguém que faz o que você quer fazer, para te realizar, não tenha filho, tenha amigos. Tenha amigos. Né? Então assim, o filho tem que ser independente. Aí ele fala assim, ó, o filho traz muitos perigos. Você tem que aceitar o filho como a natureza o fez. Maravilhoso. Maravilhoso. Então o Demócrito diz, aceite seu filho como ele é. Se você quer alguém que seja do jeito que você gostaria, moldado à sua imagem e semelhança, não vai ter filho, rapaz. Vai ter amigo. Amigo, beleza, amigo você escolhe. Amigo você abandona. Filho não. Né? Não pode, os pais não devem abandonar os seus filhos. E eles devem aceitar os filhos da forma que eles são. Se você não vai aceitá-lo, não os tenha.
lindíssimo pensamento de Demócrito. E assim a gente termina o nosso curso sobre os pré-socráticos. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem sugestão de outras playlists, outros cursos, comentem, compartilhem, fala com a gente, que a gente lê os comentários sempre, a gente conversa sobre as nossas próximas demandas, o que vocês mais gostam ou não. O nosso curso foi um curso sobre os pré-socráticos, embora nem todos sejam anteriores a Sócrates, mas a gente abriga eles com esse nome genérico. Vimos também que o nome pré-socráticos é um nome complicado, porque fica parecendo que eles são uma coisa só. Espero que tenha ficado claro que há grandes diferenças entre eles. Além disso, o nome pré-socráticos tem algo de pejorativo, né? Como se antes de Sócrates fosse inferior. E eu tentei mostrar que não. Eu tentei mostrar que são pensadores férteis, profundos, e a importância deles não é apenas terem sido usados por Platão e Aristóteles, né? Porque às vezes parece isso, que a importância deles é só terem sido antecessores de Platão e Aristóteles. Não é. Eu espero que tenha ficado claro isso. São pensadores lindíssimos, tá? Com pensamentos que nos ajudam a visualizar e refletir até os dias de hoje, especialmente as coisas que eu falei agora sobre Demócrito, não é? Além disso, eles são chamados de filósofos da natureza, fisiólogos, né? Physicoi, lá nos termos de Aristóteles. E é verdade, de fato eles estudam a physis, né? Bom, porém, eles não são apenas isso. Você pode colocar no vestibular que são pensadores da physis, da arqué, mas eles não se reduzem a isso. É isso que eu queria deixar claro aqui. Vimos no nosso curso que a mitologia não é um discurso irracional. Pelo contrário, ela tinha uma autoridade de verdade. Pelo contrário, o discurso mitológico, ele tem algo, ele tem uma coerência, ele tem uma racionalidade que é diferente da racionalidade filosófica. Muito embora, vimos no curso, não há um rompimento absoluto entre filosofia e mitologia. Muito pelo contrário, a filosofia brota da mitologia e esses grandes filósofos dialogam com a mitologia mais do que rompem com ela. Mas é fato que a filosofia grega surge, que a tradição filosófica ocidental surge com a ideia de explicar a natureza, a physis, pela própria natureza. E vimos que physis para os gregos a gente traduz como natureza, mas não é a mesma coisa que natureza para a gente. Natureza para a gente é planta, ar. A physis refere-se a tudo que existe, inclusive os pensamentos, inclusive os estados mentais. Também falamos do termo ontologia, né, o estudo do ser, como já caiu no Enem. Essas aulas sobre os pré-socráticos aparecem bastante no Enem, os vestibulares. Então vimos a questão da água para o Tales, do Aperon para o Anaximandro, vimos o Anaxímenes e a leitura que o Hegel faz do Anaxímenes, os pitagóricos, né? Vimos os atomistas e todas essas tradições. Vimos, inclusive, que a ideia de criação, isso ficou claro, não faz muito sentido para eles. Essa ideia de criação vem muito da tradição cristã. Vimos que vários filósofos da ciência, como Popper, como Feyerabend, são filósofos do século XX, que enxergam nos pré-socráticos o nascimento da nossa ciência. O Marx escreve lá no Capital que se essência e aparência fossem a mesma coisa, toda a ciência seria supérflua. Se o Marx está certo, os pré-socráticos são os primeiros da nossa tradição a distinguirem essência e aparência. Então, eles são fundamentais para a nossa ciência. Como disse Feyerabend, eles tornam a natureza, o ser, o seu objeto do pensamento, né? Eles tornam o seu objeto de estudo, aquilo que vai ser estudado. Então, por tudo isso, espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham entendido a importância. Não se esqueçam, então, de comentar, de sugerir outras coisas. Espero que nos vejamos em breve. Um grande abraço para todos vocês. Eu fiquei muitas horas aqui no estúdio gravando essa série sobre os pré-socráticos. E eu terminei a série e eu fiquei perguntando, será que alguém vai assistir tudo dessa série? Então me ajuda para ver se eu me sinto mal ou se eu me sinto bem e comenta quem é o filósofo que diz que os deuses são projeções humanas, os deuses gregos não passam de projeções de nós mesmos. Comenta, só para eu descobrir se vocês de fato viram a série ou se eu estou aqui falando sozinho, falando com as paredes. Um beijo.